Sabe quando alguém te humilha tão naturalmente que você nem entende se foi sem querer ou se ela ensaiou aquilo na frente do espelho? Pois é, foi exatamente assim que começou o dia em que minha namorada decidiu me comparar ao ex na frente dos nossos amigos e me colocar no palco da vergonha. A gente estava num barzinho pequeno, desses de sexta à noite, com música ao vivo e cerveja quente. Ríamos, brincávamos, parecia tudo bem. Até que alguém, eu nem lembro quem, comentou sobre relacionamentos antigos. E foi ali, entre um gole e outro, que ela soltou o veneno com um sorriso quase inocente. Ah, o meu ex fazia isso muito melhor que você. Silêncio. Um silêncio que durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Os amigos riram, meio sem graça. Um deles até tentou mudar de assunto, mas ela insistiu. Olhou para mim, cruzou as pernas e completou. É sério, ele era mais romântico, mais decidido. Você é meio lento às vezes, amor. E disse amor com aquele tom de quem quer disfarçar a ofensa, mas já sabe que acertou o alvo. Eu senti o ar sumir. Era como se o chão abrisse e eu tivesse que decidir ali mesmo, engolir o orgulho ou deixar o bar em silêncio. Mas o pior não foi a frase, foi o jeito. O olhar dela confiante, como quem diz, vamos ver o que você faz agora. Porque não era uma brincadeira. Era um teste. Um daqueles testes cruéis que algumas pessoas fazem para medir o quanto você aguenta ser diminuído antes de reagir. E eu fiquei mudo. Por alguns segundos eu fiquei ali, sentado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Todo mundo à mesa sabia que aquilo tinha passado dos limites. Um dos caras até deu um toque no ombro dela, tipo, pegou pesado, hein? Mas ela deu de ombros e riu. Gente, calma, é só uma piada. Só que não era. Não era piada quando vi um amigo meu abaixando o olhar de vergonha por mim. Não era piada quando senti aquele nó na garganta, o estômago embrulhando e o coração batendo rápido de raiva. Era humilhação pura. E naquele momento eu percebi que tinha duas escolhas. Podia explodir, gritar, jogar tudo pro alto, ou podia fazer algo que ela jamais esqueceria. Respirei fundo. Dei um gole longo na cerveja, enquanto ela ainda ria sozinha da própria coragem. E foi ali que o mundo desacelerou. Eu parei de ouvir a música, as conversas, os copos batendo. Só escutava o som da minha própria respiração e o eco daquela frase. Meu ex era melhor que você. Engraçado como uma frase pode virar um estalo. Um tipo de revelação silenciosa sobre o que o outro realmente pensa de você. Naquele instante, percebi que eu estava sendo tratado como plano B há muito tempo. E só não tinha enxergado porque estava ocupado demais tentando ser suficiente. E sabe o que é mais cruel? Ela sabia que eu era o cara que nunca rebatia, que sempre perdoava, que sempre relevava porque ela estava estressada. Era fácil brincar comigo, era fácil me testar. Mas naquela noite, alguma coisa virou dentro de mim. Eu olhei para ela calmamente e perguntei, você realmente quer comparar? O sorriso dela tremeu. A mesa ficou muda. Eu continuei sem elevar a voz. Porque se for para comparar, posso te lembrar também das coisas que ele fazia, principalmente aquelas que te fizeram virar ex. Silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, quase palpável. Os amigos se entreolharam. E alguém murmurou um vixe. Ela engoliu seco, olhou para o lado e tentou mudar de assunto. Mas eu já tinha falado. E o mais importante, eu não tinha gritado. Não tinha perdido o controle. Só devolvi o espelho que ela mesma me estendeu. Terminei minha bebida, deixei o copo na mesa e, com um sorriso leve, desses que doem mais que 1000 palavrões, disse, sorte a sua que ele era melhor, porque com certeza eu sou o mais lúcido e o mais livre a partir de agora. Levantei, deixei o dinheiro da minha parte e saí andando. Não bati porta, não dramatizei. Só fui, e juro, nunca vi uma mesa tão quieta. Ela ficou parada, sem reação, enquanto eu me afastava. Naquele instante não era raiva o que eu sentia, era paz. Uma paz estranha, fria, que vem quando a ficha finalmente cai. Quando você entende que amor nenhum vale a sua dignidade. A humilhação dela virou meu gatilho de libertação. E o que ela achou que seria um show para a plateia virou o ato final da nossa história. O público dela saiu do bar comentando que, no fim, eu fui o único adulto naquela mesa e ela ficou com a piada entalada, sem saber se ria ou se engolia o próprio orgulho. Para entender aquela noite no bar, você precisa voltar comigo uns meses antes. Porque nada daquilo aconteceu do nada.
Aquela frase, aquele veneno jogado na frente dos amigos, já vinha sendo preparado há muito tempo, disfarçado de brincadeiras e pequenas comparações que eu fingia não perceber. A gente se conheceu num aniversário de um amigo em comum. Ela era o tipo de pessoa que chamava a atenção sem precisar fazer esforço. Falava alto, gesticulava, ria de tudo, e quando me olhou foi como se dissesse: "Você ainda não sabe, mas já é meu." Eu me apaixonei rápido demais, e ela parecia adorar ser admirada. Nos primeiros meses era tudo intenso. Mensagens o tempo todo, planos para viajar, apelidos carinhosos, promessas de "você é diferente de todos os outros." E eu acreditei. Acreditei tanto que comecei a moldar meus dias em torno dela. Se ela queria sair, eu dava um jeito. Se ela estava cansada, eu ia até lá só para levar um café. E quando ela comparava o presente com o passado, eu fingia que não doía. Meu ex também gostava de filme assim. Ele fazia isso para mim. "Engraçado, você é tão diferente dele." Diferente. Como se fosse uma ofensa disfarçada de elogio. No começo eu ria. Dizia: ele era mesmo um cara legal, tentando parecer maduro. Mas no fundo, cada comparação era uma pequena agulha. E a cada dia, eu sentia que estava sendo medido. Avaliado como se tivesse que superar um fantasma que ainda morava no coração dela. O ex dela, aliás, era uma presença constante. Foto antiga que ela não conseguia apagar. Presente guardado porque tem valor sentimental. Histórias repetidas só para ilustrar o ponto. E o mais curioso, todas as amigas dela odiavam o cara. Diziam que ele era manipulador, ciumento, tóxico. Mas ela falava dele com um brilho estranho no olhar. "Ele me fez muito mal, mas ninguém me amou daquele jeito." Essa frase eu nunca esqueci, porque foi nela que percebi que ela confundia intensidade com amor. E eu, tentando ser o oposto do ex, acabei virando o tapete emocional dela. Fazia tudo para provar que eu não era como ele, que comigo ela podia se sentir segura. Mas segurança para ela era sinônimo de sem emoção. E quando uma pessoa viciada em drama encontra alguém que oferece estabilidade, ela começa a sabotar. No início era sutil. Piadas sobre o meu jeito calmo. Olhares de impaciência quando eu preferia conversar a discutir. Até que um dia, durante uma briga boba, ela soltou: "Você é tão previsível. Sinto falta de quando as coisas eram intensas." Intensas. Foi aí que eu percebi. Ela não queria paz, queria palco. E eu, sem perceber, virei o coadjuvante do show dela. Ela adorava contar para os amigos o quanto eu era bonzinho. Mas o tom era sempre de leve deboche, como se bonzinho significasse sem graça. E cada vez que eu tentava me impor, ela virava o jogo. "Nossa, que grosso, nem parece você." Eu pedia desculpas e o ciclo recomeçava. Era o clássico jogo de controle emocional. Provocar, inverter, culpar e depois confortar. Uma dança de manipulação disfarçada de amor. E mesmo assim eu ficava. Porque no meio das crises ela sabia ser doce. Sabia chorar com sinceridade. Pedir desculpas, dizer que me amava. E quando ela chorava eu esquecia tudo. Porque eu queria acreditar que ela só estava machucada pelo passado. Mas a verdade é que ela não estava machucada. Ela estava presa no poder que o drama dava a ela. E eu era o público fiel. Lembro de uma noite em que fomos dormir depois de uma discussão. Ela virou para mim já deitada e perguntou: "Você acha que eu sou uma pessoa difícil?" Eu disse que sim, mas que ainda valia a pena. Ela sorriu e respondeu: "Então não reclame quando eu te testar." Na hora eu ri achando que era brincadeira. Mas hoje eu entendo que ela estava sendo sincera. Cada teste era calculado. Cada provocação tinha um propósito. Medir o quanto eu estava disposto a suportar para continuar ao lado dela. E o mais doentio é que, quanto mais eu aceitava, mais ela me desrespeitava. Até que um dia minha mãe me disse uma frase simples, mas que ficou ecoando: "Filho, quem te ama não te compara. Quem te ama te escolhe." Demorei meses para entender isso de verdade. E quando entendi, já estava tarde. Porque eu já tinha me acostumado a andar na corda bamba emocional que ela amarrava. Então, quando aquela noite no bar chegou, eu já vinha colecionando pequenas humilhações, piadas sutis, comparações mascaradas, olhares que diziam mais do que palavras. A diferença é que naquele dia ela quis plateia. E quando alguém precisa de plateia para te diminuir, é porque já te perdeu por dentro há muito tempo. Por isso,
Quando ela disse que o ex era melhor, eu não senti só raiva. Senti libertação. Foi o último empurrão que faltava para eu sair daquele papel que eu nunca devia ter aceitado. O de substituto. Porque agora, olhando para trás, eu entendo. Eu nunca fui o segundo melhor. Eu só estava num palco onde a peça já tinha terminado. E ela só não percebeu que o público já tinha ido embora. Depois daquela noite no bar, o mundo ficou em silêncio. Não aquele silêncio bonito, de paz. Era o silêncio denso, sufocante, de quem sabe que algo terminou, mas ainda não teve coragem de admitir. Ela não me mandou mensagem na hora. Nem eu mandei. E, por incrível que pareça, esse foi o primeiro gesto de respeito mútuo que a gente teve em meses. O respeito de não falar nada quando qualquer palavra seria uma bomba. No dia seguinte, eu acordei com o peito apertado, mas com uma estranha sensação de alívio. O tipo de alívio que vem depois de uma explosão. O caos ainda está ali, mas pelo menos o barulho parou. Olhei para o celular, 23 mensagens dela. As primeiras frias. Sério que você vai dramatizar? Eu só estava brincando. Você não sabe levar uma piada, depois o tom mudou. Tá, eu exagerei. Você não entende que eu estava nervosa. Me perdoa, por favor. Eu não queria te perder. Clássico. O mesmo script de sempre, provocar, negar, minimizar e no fim chorar. E eu? Por pouco caí de novo. Fiquei encarando aquelas mensagens, lembrando de todas as vezes que ela tinha feito a mesma coisa. Transformar o erro dela em culpa minha. E sempre funcionava. Mas dessa vez algo estava diferente. Talvez fosse a forma como ela riu na hora. Ou o olhar dos meus amigos, quando viram que eu não reagi com ódio, mas com dignidade. Pela primeira vez eu senti que não precisava provar nada. Mesmo assim, a mente é traiçoeira. As lembranças boas voltam, como se tivessem combinado de me sabotar. Lembrei dela me esperando na porta do trabalho com café. Das mensagens, volta logo, tô com saudade. Do jeito que ela me olhava quando eu fazia algo simples, tipo consertar uma gaveta, e dizia, você é meu herói. A mente tem esse talento cruel de editar o passado. Corta as partes feias e deixa só o trailer bonito. Mas o corpo lembra da dor. E o meu lembrava. No terceiro dia, ela apareceu. Sem avisar, claro. Tocou o interfone e quando atendi, disse, desce, a gente precisa conversar. Ela estava ali, parada em frente ao prédio, com o mesmo perfume de sempre e aquela expressão de quem sabia o poder que tinha sobre mim. O mesmo olhar que já me desmontou tantas vezes. Mas dessa vez eu não desci. Fiquei no portão olhando para ela através da grade, e foi simbólico, como se aquela grade fosse exatamente o que eu precisava. Uma barreira entre o que eu fui e o que eu estava tentando ser. Eu vim pedir desculpa, ela disse. Eu sei, respondi. Mas você não veio por arrependimento. Veio porque perdeu o controle. Ela se irritou. E? Você está me julgando agora? Não, só estou te vendo de verdade pela primeira vez. Ela tentou chorar. Tentou tocar minha mão entre as barras, mas eu recuei. E quando ela percebeu que o jogo dela não estava funcionando, o choro virou raiva. Você vai jogar tudo fora por uma piada? Eu respirei fundo. Então, eu estou jogando fora tudo o que nunca foi real. A frase saiu sem ensaio, sem raiva, sem dor. Só saiu. E o silêncio que veio depois foi mais alto do que qualquer grito. Ela me olhou com ódio e desespero misturados. E eu percebi. Não era arrependimento. Era ego ferido. Ela não sentia falta de mim. Sentia falta do poder que tinha sobre mim. Depois disso, começaram os pequenos ataques. Postagens indiretas nas redes sociais. Mensagens de madrugada com saudades. E no dia seguinte, bloqueio. Relatos distorcidos para os amigos. Ele me largou do nada, ele me humilhou. Mas pela primeira vez eu não corri para me defender. Porque eu entendi que quem precisa explicar demais é quem ainda quer convencer. E eu já não queria mais convencer ninguém. As pessoas começaram a me perguntar o que aconteceu. Eu só respondia. Acabou porque finalmente eu entendi o que era amor e o que não era. Mas claro, o coração não obedece tão rápido. Às vezes, no meio da noite, eu pegava o celular e abria o chat dela. Não para mandar mensagem, só para ler as antigas. E ali, entre emojis e promessas, eu via o mapa de onde me perdi. Porque o amor, quando é de verdade, te constrói. Mas o que a gente tinha me consumia. Era amor com cronômetro, com teste, com nota.
E enquanto ela tentava reconstruir o controle, eu aprendi a reconstruir o silêncio. Passei a sair com amigos que ela afastou. Voltei a tocar violão, coisa que eu não fazia desde que ela disse que não combinava comigo. Comecei a dormir melhor, e aos poucos, o nome dela foi virando só um ruído distante, mas a tensão ainda estava lá. A última corda que ainda me prendia era o medo dela reaparecer, e eu ceder de novo. Porque quem já amou alguém que sabe manipular sabe, o perigo não tá no reencontro. Tá no e se ela mudou. E eu quase acreditei nisso quando 2 semanas depois recebi a última mensagem dela. Podemos tentar de novo? Prometo que vai ser diferente. E foi. Foi diferente, mas não do jeito que ela imaginava. Porque dessa vez quem ia mudar o roteiro era eu. Ela reapareceu como se nada tivesse acontecido. 2 semanas depois daquela mensagem no portão do silêncio e da distância, ela mandou um simples: "Oi, posso te ver?" Simples, quase inofensivo. Mas quem já viveu esse tipo de relação sabe. Nada ali é simples. Eu li a mensagem 10 vezes antes de responder. O coração batia rápido, mas não era amor. Era costume. A saudade confundia o corpo. E a mente tentava inventar desculpas para reviver o que já devia ter acabado. Vai ser só para conversar. Vai que ela realmente mudou. Pelo menos para encerrar direito, respondi. Com frieza ensaiada, mas curiosidade sincera, pode, só conversar. Nos encontramos num café discreto no meio da semana, longe dos amigos em comum. Ela chegou atrasada, como sempre, e com aquele ar de quem domina o ambiente. Perfume marcante, cabelo impecável, olhar calculado, e mesmo sabendo de tudo, eu senti o coração vacilar. É triste admitir, mas a saudade tem cheiro. Ela se sentou, pediu o mesmo café de sempre e começou o teatro. Primeiro, o papel da arrependida. Eu pensei muito no que aconteceu e percebi que te magoei demais. Depois, o da vítima. Mas também você me deixou sem entender nada. Foi embora sem falar comigo. E por fim, o golpe final, o do recomeço. A gente se gosta, só precisa tentar de novo do jeito certo. As palavras dela eram ensaiadas, doces, mas mecânicas. E mesmo assim, por alguns minutos, eu quis acreditar. Porque é difícil admitir que alguém que você amou tanto nunca te amou direito. É mais fácil pensar que foi só um mal-entendido. Mais fácil se enganar do que aceitar que o outro só se arrepende de perder o controle, não de perder você. Ela pegou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Dessa vez vai ser diferente." E naquele instante, confesso, uma parte de mim cedeu. Eu sorri de leve, senti o velho conforto de estar ali. Mas sabe quando o corpo está presente e a alma já foi embora? Foi isso. Porque enquanto ela falava, minha cabeça voltava àquela noite do bar. Aos risos, a comparação, a vergonha e aquele olhar satisfeito de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ainda assim, a recaída veio. Nos vimos mais algumas vezes. Mensagens de madrugada, risadas, lembranças. Era como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo eu sabia. Aquele relacionamento era um eco. E ecos nunca trazem som novo. Só repetem o que já foi dito. A confirmação veio rápido. Numa dessas noites, ela deixou o celular destravado em cima da mesa. Não procurei nada, mas a notificação apareceu sozinha, como um tapa do destino. "Oi, senti sua falta também." Nome salvo com iniciais. Mas eu reconheci. "Oh, ex." Meu corpo congelou. Ela percebeu. Tentou pegar o celular rápido, mas já era tarde. O silêncio que se instalou foi cortante. E, de repente, tudo fez sentido. A pressa em reaproximar, as promessas de mudança, o discurso ensaiado. Ela só queria garantir que ainda me tinha, enquanto tentava reconquistar ele. "Não é o que você está pensando," ela disse. "Então explica," eu respondi. "Foi só uma conversa." "Claro, com coraçãozinho." Ela começou a chorar. Mas eu já tinha aprendido. O choro dela nunca era sobre mim. Era sobre o controle escapando das mãos. Olhei para ela e perguntei, com a calma de quem finalmente entende tudo: "Você me comparou com ele. E ainda assim, tentou ficar comigo enquanto falava com ele. Por quê?" Ela abaixou o olhar e respondeu com a frase que cortou tudo por dentro: "Porque você me ama e ele não." Foi ali que a ficha caiu de vez. Eu não era namorado. Eu era a garantia emocional, o refúgio quando o orgulho dela doía.
O consolo quando o ego dela sangrava. Senti uma mistura de raiva e pena. Pena dela. E de mim, de ter me deixado acreditar que amor era isso. Mendigar respeito em troca de companhia. Levantei, olhei para ela pela última vez e disse: "Você tem razão. Eu te amava. Mas agora eu me respeito." Saí, sem gritar, sem cena, sem olhar para trás. E foi estranho porque dessa vez não doeu tanto quanto eu imaginei. Era como se a dor já tivesse se gastado. Como se eu tivesse chorado tudo antes mesmo de ir embora. Nos dias seguintes, ela tentou contato de novo. Mensagens longas, declarações, fotos antigas. Mas eu não respondia, até que ela mandou uma última frase. "Você vai sentir minha falta." E pela primeira vez eu li, sorri e apaguei sem responder. Porque o que ela não sabia é que eu já não sentia falta dela. Eu sentia falta de mim. E estava começando a me encontrar de novo. Essa foi a quebra emocional. O momento em que tudo despenca, mas também em que começa a se reconstruir. Porque quando você chega no fundo, a única direção que resta já é para cima. E foi ali, no meio do vazio, que nasceu a virada silenciosa. O dia em que eu parei de responder foi o mesmo em que comecei a respirar de novo. Não parecia grande coisa, só uma mensagem apagada, um silêncio a mais. Mas por dentro era como cortar o último fio que me prendia a um passado que já apodrecia. E o mais curioso, ela percebeu e sentiu, porque pessoas acostumadas a controlar os outros têm um radar afiado para detectar quando o poder delas acabou. Nos primeiros dias, vieram as tentativas previsíveis, chamadas perdidas, mensagens sem contexto, fotos antigas no status, como quem acende vela para um fantasma. Mas eu não dei sinal de vida. Em vez disso, comecei a me reconstruir em silêncio. Passei a acordar cedo, caminhar sozinho, comer melhor. Pequenas coisas, mas cada uma parecia um passo fora da jaula emocional em que eu vivia. Voltei a tocar violão, aquele que eu tinha deixado encostado porque ela dizia que ficava cafona. Voltei a encontrar meus amigos, os que ela afastou com um jeitinho manipulador de "não gosto da energia deles." Voltei a visitar minha mãe sem pressa, a rir alto, a falar sem medir palavras. E a cada pequena liberdade recuperada, eu me sentia mais inteiro. É engraçado. Quando você sai de um relacionamento tóxico, o silêncio que antes te assustava começa a virar música. De repente, estar sozinho não é solidão, é sossego. Enquanto isso, ela se desesperava. Começou o contra-ataque. Postava frases enigmáticas, fingia estar feliz, fazia stories com risadas ensaiadas. Mas dava para ver o desespero nas entrelinhas, um sorriso que tremia, um olhar que procurava o reflexo de quem já não estava mais lá. E eu, nada. Nenhuma resposta, nenhuma indireta, nenhuma palavra. Porque a verdadeira virada não é mostrar que você superou, é não precisar mostrar nada. Aos poucos o jogo virou de verdade. Eu deixei de ser o bonzinho que ela controlava, para me tornar o silêncio que ela não conseguia decifrar. E isso, para alguém acostumado a manipular, é o pior castigo, a indiferença. Comecei a investir meu tempo em coisas reais. Trabalho, amigos, autocuidado. E no meio disso, percebi que muita gente me via diferente, mais firme, mais centrado. Até meu chefe comentou: "Tem algo novo em você. Parece mais leve." Mal sabia ele. O peso que eu deixei para trás não dava para medir em palavras. Algumas semanas depois, ela reapareceu. De novo. Mas dessa vez o tom era outro. Sem drama, sem desculpas. Apenas um áudio curto. "Eu só queria entender como você conseguiu seguir tão rápido." Eu ouvi 3 vezes. E percebi. O entender dela não era sobre saudade, era sobre controle. Ela não queria saber por que eu estava bem. Ela queria saber como fazer aquilo parar. Mas eu não dei esse presente. Não respondi. Nem com raiva, nem com indiferença. Apenas deixei o tempo responder por mim. Enquanto ela continuava tentando provocar reações, eu estava em outro ritmo. Comecei a planejar uma viagem curta. Coisa simples. Só eu e o mar. E foi ali, sentado na areia com o sol nascendo, que percebi o que era paz de verdade. Paz não é ausência de barulho. É quando o barulho não te incomoda mais. Pela primeira vez eu não sentia falta de nada. Nem dela, nem do nós, nem do drama. Só gratidão. Não pela dor, mas pelo aprendizado. Porque aquela relação me ensinou a força, o valor de saber ir embora antes de se perder completamente. E o mais poético foi o que veio depois. Um amigo em comum me contou que ela voltou com um ex.
O mesmo que ela dizia ter superado. O mesmo que ela usava para me comparar. No começo, confesso, deu um incômodo. Aquele pensamento automático. Será que era comigo o problema? Mas passou rápido, porque no fundo eu já sabia o desfecho. Quem precisa comparar nunca está feliz de verdade. Quem volta para o passado não procura amor, procura controle. E enquanto ela repetia os mesmos erros, eu seguia meu caminho. De forma discreta, quase invisível. Sem posts, sem indiretas, sem espetáculo. A virada silenciosa é isso. Não é sobre gritar vitória. É sobre deixar o outro se afogar no próprio eco, enquanto você aprende a nadar sozinho. Certo dia, meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Não era dela, era do ex. Um texto curto, direto. Agora entendo por que você foi embora. Força aí, irmão. Li, respirei fundo e sorri. Não havia raiva. Só um tipo estranho de compaixão entre dois sobreviventes do mesmo furacão. E ali eu percebi. O ciclo dela sempre terminava igual. Ela ganhava no controle, mas perdia na solidão. E eu que antes me achava o derrotado, agora era o único em paz. A virada não teve aplauso, nem trilha sonora, nem final de novela. Teve silêncio. E um homem que pela primeira vez se escolheu. Porque a verdadeira revanche é viver tranquilo enquanto o outro ainda tenta entender onde foi que perdeu o poder. A vida tem um senso de ironia que às vezes parece até roteiro. Um dia você é o substitutos, o bonzinhos, o lento demais. No outro tá lá vivendo em paz, enquanto quem te humilhou começa a despencar. Mas o mais bonito é perceber que você nem precisa fazer nada. O tempo se encarrega de colocar cada um no seu devido lugar. Uns 3 meses depois da minha virada silenciosa, o nome dela voltou a circular. Amigos em comum comentavam, sempre com aquele tom cuidadoso de quem não sabe se deve te contar ou não. Cara, tu viu o que aconteceu? Parece que ela e o ex terminaram de novo. Rolou briga feia, mó confusão. Eu ouvia, sorria de leve e mudava de assunto. Não era ironia, era paz. Porque dessa vez eu não sentia prazer em saber que ela estava colhendo o que plantou. Era só, inevitável. Mas claro, o destino gosta de deixar tudo bem claro para não restar dúvida. Então um dia, enquanto eu almoçava tranquilo, chegou uma notificação no meu celular. Mensagem dela. Depois de meses de silêncio total. Posso te ligar? Preciso conversar. Não respondi, mas ela insistiu. Por favor, eu tô mal. Demorei um tempo para decidir. Não por querer voltar a nada, mas porque lá no fundo ainda existia empatia. Que às vezes o coração bom custa a entender que empatia não é convite para reabrir ferida. Mesmo assim atendi, e o que ouvi do outro lado da linha foi o retrato perfeito da queda. A voz dela tremia, sem o tom de controle, sem a risada ensaiada, sem o verniz da autoconfiança. Era outra pessoa. Disse que o ex voltou a ser o mesmo, ciumento, agressivo, manipulador. Que ele a traiu, a isolou dos amigos e a fez se sentir um lixo. Eu devia ter ficado com você, ela disse chorando. Com você eu tinha paz. Paz. A mesma paz que ela chamava de tédio. A mesma tranquilidade que ela zombava, dizendo que eu era parado demais. E ali do outro lado da linha eu entendi tudo. Não era arrependimento pelo que ela fez comigo. Era desespero por ter perdido o porto seguro, aquele que ela achava que estaria sempre ali, esperando. Mas o porto agora tinha dono, eu mesmo, e não aceitava mais embarcações à deriva. Fiquei em silêncio por alguns segundos, enquanto ela soluçava. Depois disse apenas, você não perdeu a mim. Perdeu a chance de aprender comigo quando ainda era tempo. Ela chorou mais. Pediu para me ver, para conversar, para recomeçar do zero. Mas eu já conhecia aquele discurso. Era o mesmo roteiro, só com outra entonação. E quando ela percebeu que minhas respostas eram curtas, secas, objetivas, veio o golpe final. A raiva. Ah, então é assim? Você se acha melhor do que eu agora? Não, respondi. Eu só aprendi a não me colocar abaixo. Silêncio. Ela respirou fundo e desligou. E eu sabia. Aquele desligar era o fim de um império que ela mesma construiu e desmoronou. Nos dias seguintes começaram a pipocar postagens dela. Frases de autoajuda. Fotos sozinha com legendas tipo renascendo das cinzas. Mas dava para ver nas entrelinhas o desespero de quem estava tentando convencer o mundo e a si mesma de que ainda controlava a narrativa. O ex dela, por outro lado, sumiu do mapa. Um conhecido contou que ele começou outro relacionamento logo em seguida.
Mesma história, outro nome. Porque gente que não muda de dentro só muda de vítima. E eu observava tudo de fora, como quem assiste um filme que já viu sabendo cada falha de roteiro. Não havia prazer nem raiva, só um tipo de justiça silenciosa. A que não precisa de aplauso. Um dia, por acaso, a encontrei. Supermercado, fila do caixa. Ela me viu primeiro. Congelou. Tentou sorrir, mas o sorriso dela agora era vazio, cansado. Eu só balancei a cabeça num cumprimento leve e segui meu caminho. E aquele simples gesto, não falar, não confrontar, só seguir, doeu mais nela do que qualquer discurso. Porque a pior queda para quem vive de controle é perceber que perdeu o poder até de causar reação. Naquela noite, recebi mais uma mensagem. Te ver hoje me fez lembrar do que eu perdi, e eu respondi, pela primeira vez em muito tempo. O que você perdeu nunca fui eu. Foi o direito de me ter por perto. Bloqueei logo depois. Não por raiva, por respeito. Respeito ao que eu levei meses para reconstruir, minha paz. Depois disso, nunca mais ouvi falar dela. Dizem que se mudou de cidade, que tentou recomeçar do zero. Tomara. Porque, apesar de tudo, eu não desejo que ela sofra. Só que aprenda. Mas se não aprender, paciência. A vida ensina na marra quem não entende na dor. E no fundo essa é a queda real. Não é perder alguém, é perceber tarde demais que o alguém era o que mais te equilibrava. Eu segui em frente. Sem raiva, sem saudade, sem necessidade de provar vitória. Porque o verdadeiro final feliz não é ver o outro cair, é continuar de pé quando o chão cede. E naquela calma pós-tempestade, uma coisa ficou clara para mim. Às vezes, o maior castigo que o destino dá para os que machucam é fazê-los assistir de longe quem eles destruíram, reconstruindo a própria vida, sorrindo sem precisar de ninguém. A paz, quando chega, não faz barulho. Ela não anuncia, não entra pela porta. Ela simplesmente aparece, num café quente, num pôr do sol distraído, numa manhã em que você acorda e percebe que não sonhou com ninguém além de si mesmo. Foi assim comigo. Um dia, sem aviso, percebi que não doía mais. Nem o nome dela, nem as lembranças, nem as músicas que eu evitava ouvir. Tudo ainda existia, mas tinha perdido o peso. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Não era felicidade explosiva dessas de filme. Era algo mais maduro, mais sólido. Uma tranquilidade que vem quando você entende que não precisa de ninguém para validar o que sente. A rotina voltou a ter gosto. Trabalhar, dormir bem, cozinhar para mim mesmo. Coisas simples que antes pareciam sem graça. Agora eram meu refúgio. Eu comecei a perceber a beleza do ordinário. O som do chuveiro, o cheiro do café, o vento entrando pela janela. Coisas que antes passavam despercebidas porque eu vivia em modo de sobrevivência emocional. O mais curioso é que as pessoas notaram antes de mim. Você tá diferente, diziam. Mais calmo, mais centrado. E era verdade. Mas não porque a dor sumiu, e sim porque ela finalmente encontrou lugar dentro de mim. Parou de gritar. Virou parte da história, não do presente. Aos poucos comecei a me reaproximar de mim. Reaprendi a estar sozinho, sem me sentir solitário. Reaprendi a gostar do meu próprio silêncio. Passei a ler mais, sair para caminhar sem fone, conversar com desconhecidos, sem medo de parecer vulnerável. E quanto mais eu me reconectava comigo, mais claro ficava. A minha maior vitória não foi tê-la perdido, foi ter me recuperado de mim mesmo. Um dia, enquanto caminhava na praça perto de casa, vi um casal discutindo. A moça chorava. O rapaz tentava justificar e eu vi ali o reflexo do que eu já tinha sido. Mas não com pena, com compaixão. Porque quando você já esteve preso num ciclo desses, entende o quanto é difícil sair. Não julga, só torce. Comecei a escrever. Nada grandioso, só anotações sobre o que aprendi. Pequenas frases, reflexões. E foi assim que percebi que a dor, quando entendida, vira ferramenta. O que antes me destruía, agora me ensinava. O que antes era fraqueza, agora era fronteira. Minha mãe, que sempre foi observadora, um dia me disse: "Você finalmente aprendeu a dizer não sem culpa." E foi aí que entendi. Amadurecer é isso. Não é virar pedra. É saber a hora de ficar e a hora de sair. E se permitir fazer as duas coisas sem pedir desculpa. A vida seguiu seu curso. Novas pessoas apareceram, mas eu já não buscava preenchimento.
Eu não queria alguém para curar nada. Eu queria alguém para somar se fosse o caso, mas sem pressa, sem urgência, porque agora eu sabia que solidão não é castigo, é espaço. E quando você se respeita, atrai outro tipo de gente. Gente que não precisa te diminuir para se sentir grande. Gente que entende que amor é leveza, não disputa. Algumas vezes o passado ainda tentava bater a porta. Não ela, mas as lembranças. Um cheiro, uma música, um lugar. Mas eu aprendi a deixar passar, como quem observa o trânsito de longe. Não dá para apagar o que viveu, mas dá para escolher o que ainda te move. Comecei a perceber que o verdadeiro recomeço não tem data. Ele acontece em pequenos gestos. Quando você perdoa o espelho, quando deixa de stalkear, quando sorri sozinho no meio do nada. E foi isso que aconteceu comigo. Um renascimento discreto, mas profundo. Certa vez encontrei um amigo que tinha presenciado a cena no bar, lá no início de tudo. Ele riu e disse: "Cara, eu juro que nunca imaginei que você ia sair por cima daquela história." Respondi sorrindo. Nem eu, mas às vezes a gente precisa cair para aprender a caminhar direito. E foi só isso. Sem rancor, sem pose, sem orgulho. Porque no fim, o mais libertador é não precisar provar nada. A vitória emocional não é sobre mostrar que você superou. É sobre perceber que o passado já não dita seu presente. E que o silêncio antes incômodo, agora é companhia. Hoje olho para trás com gratidão. Não pelo que ela fez, mas pelo que aquilo me ensinou. A me respeitar, a dizer chega, a escolher a paz mesmo quando a raiva pede palco. Aprendi que nem toda dor precisa de vingança. Às vezes, o simples fato de seguir em frente já é vingança o suficiente. Não respondi, mas ela insistiu: "Por favor, eu tô mal." Demorei um tempo para decidir, não por querer voltar a nada, mas porque lá no fundo ainda existia empatia. E às vezes, o coração bom custa a entender que empatia não é convite para reabrir ferida. Mesmo assim, atendi. E o que ouvi do outro lado da linha foi o retrato perfeito da queda. A voz dela tremia, sem o tom de controle, sem a risada ensaiada, sem o verniz da autoconfiança. Era outra pessoa. Disse que o ex voltou a ser o mesmo, ciumento, agressivo, manipulador, que ele a traiu, a isolou dos amigos e a fez se sentir um lixo. "Eu devia ter ficado com você", ela disse chorando. "Com você eu tinha paz. A mesma paz que ela chamava de tédio. A mesma tranquilidade que ela zombava, dizendo que eu era parado demais. E ali, do outro lado da linha, eu entendi tudo. Não era arrependimento pelo que ela fez comigo. Era desespero por ter perdido o porto seguro. Aquele que ela achava que estaria sempre ali esperando. Mas o porto, agora, tinha dono, eu mesmo. E não aceitava mais embarcações à deriva. Fiquei em silêncio por alguns segundos, enquanto ela soluçava. Depois disse apenas: "Você não perdeu a mim. Perdeu a chance de aprender comigo quando ainda era tempo." Ela chorou mais. Pediu para me ver, para conversar, para recomeçar do zero. Mas eu já conhecia aquele discurso. Era o mesmo roteiro, só com outra entonação. E quando ela percebeu que minhas respostas eram curtas, secas, objetivas, veio o golpe final. A raiva. "Ah, então é assim? Você se acha melhor do que eu agora?" "Não", respondi. "Eu só aprendi a não me colocar abaixo." Silêncio. Ela respirou fundo e desligou. E eu sabia. Aquele desligar era o fim de um império que ela mesma construiu e desmoronou. Nos dias seguintes, começaram a pipocar postagens dela. Frases de autoajuda, fotos sozinha com legendas tipo "renascendo das cinzas." Mas dava para ver nas entrelinhas o desespero de quem estava tentando convencer o mundo, e a si mesma, de que ainda controlava a narrativa. O ex dela, por outro lado, sumiu do mapa. Um conhecido contou que ele começou outro relacionamento logo em seguida. Mesma história, outro nome. Porque gente que não muda de dentro só muda de vítima. E eu observava tudo de fora, como quem assiste um filme que já viu, sabendo cada falha de roteiro. Não havia prazer, nem raiva. Só um tipo de justiça silenciosa. A que não precisa de aplauso. Um dia, por acaso, a encontrei. Supermercado, fila do caixa. Ela me viu primeiro. Congelou. Tentou sorrir, mas o sorriso dela agora era vazio, cansado. Eu só balancei a cabeça, num cumprimento leve, e segui meu caminho. E aquele simples gesto, não falar, não confrontar, só seguir, doeu mais nela do que qualquer discurso, porque a pior queda para quem vive de controle
É perceber que perdeu o poder até de causar reação. Naquela noite, recebi mais uma mensagem. Te ver hoje me fez lembrar do que eu perdi. E eu respondi, pela primeira vez em muito tempo. O que você perdeu nunca fui eu. Foi o direito de me ter por perto. Bloqueei logo depois. Não por raiva, por respeito. Respeito ao que eu levei meses para reconstruir. Minha paz. Depois disso, nunca mais ouvi falar dela. Dizem que se mudou de cidade, que tentou recomeçar do zero. Tomara. Porque apesar de tudo, eu não desejo que ela sofra. Só que aprenda. Mas se não aprender, paciência. A vida ensina na marra quem não entende na dor. E no fundo, essa é a queda real. Não é perder alguém. É perceber tarde demais que o alguém era o que mais te equilibrava. Eu segui em frente. Sem raiva, sem saudade, sem necessidade de provar vitória. Porque o verdadeiro final feliz não é ver o outro cair. É continuar de pé quando o chão cede. E naquela calma pós-tempestade, uma coisa ficou clara para mim. Às vezes, o maior castigo que o destino dá para os que machucam é fazê-los assistir de longe quem eles destruíram, reconstruindo a própria vida, sorrindo sem precisar de ninguém. A paz, quando chega, não faz barulho. Ela não anuncia, não entra pela porta. Ela simplesmente aparece, num café quente, num pôr do sol distraído, numa manhã em que você acorda e percebe que não sonhou com ninguém além de si mesmo. Foi assim comigo. Um dia, sem aviso, percebi que não doía mais. Nem o nome dela, nem as lembranças, nem as músicas que eu evitava ouvir. Tudo ainda existia, mas tinha perdido o peso. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Não era felicidade explosiva dessas de filme. Era algo mais maduro, mais sólido. Uma tranquilidade que vem quando você entende que não precisa de ninguém para validar o que sente. A rotina voltou a ter gosto. Trabalhar, dormir bem, cozinhar para mim mesmo. Coisas simples que antes pareciam sem graça, agora eram meu refúgio. Eu comecei a perceber a beleza do ordinário. O som do chuveiro, o cheiro do café, o vento entrando pela janela. Coisas que antes passavam despercebidas, porque eu vivia em modo de sobrevivência emocional. O mais curioso é que as pessoas notaram antes de mim. Você tá diferente, diziam. Mais calmo, mais centrado. E era verdade. Mas não porque a dor sumiu, e sim porque ela finalmente encontrou lugar dentro de mim. Parou de gritar. Virou parte da história, não do presente. Aos poucos comecei a me reaproximar de mim. Reaprendi a estar sozinho sem me sentir solitário. Reaprendi a gostar do meu próprio silêncio. Passei a ler mais, sair para caminhar sem fone, conversar com desconhecidos sem medo de parecer vulnerável. E quanto mais eu me reconectava comigo, mais claro ficava. A minha maior vitória não foi tê-la perdido, foi ter me recuperado de mim mesmo. Um dia, enquanto caminhava na praça perto de casa, vi um casal discutindo. A moça chorava, o rapaz tentava justificar, e eu vi ali o reflexo do que eu já tinha sido. Mas não com pena, com compaixão. Porque quando você já esteve preso num ciclo desses, entende o quanto é difícil sair. Não julga, só torcer. Comecei a escrever. Nada grandioso, só anotações sobre o que aprendi. Pequenas frases, reflexões. E foi assim que percebi que a dor, quando entendida, vira ferramenta. O que antes me destruía, agora me ensinava. O que antes era fraqueza, agora era fronteira. Minha mãe, que sempre foi observadora, um dia me disse: "Você finalmente aprendeu a dizer não sem culpa." E foi aí que entendi. Amadurecer é isso. Não é virar pedra. É saber a hora de ficar e a hora de sair. E se permitir fazer as duas coisas sem pedir desculpa. A vida seguiu seu curso. Novas pessoas apareceram, mas eu já não buscava preenchimento. Eu não queria alguém para curar nada. Eu queria alguém para somar se fosse o caso, mas sem pressa, sem urgência, porque agora eu sabia que solidão não é castigo, é espaço. E quando você se respeita, atrai outro tipo de gente. Gente que não precisa te diminuir para se sentir grande. Gente que entende que amor é leveza, não disputa. Algumas vezes, o passado ainda tentava bater à porta. Não ela, mas as lembranças. Um cheiro, uma música, um lugar. Mas eu aprendi a deixar passar, como quem observa o trânsito de longe. Não dá para apagar o que viveu, mas dá para escolher o que ainda te move. Comecei a perceber que o verdadeiro recomeço
não tem data. Ele acontece em pequenos gestos, quando você perdoa o espelho, quando deixa de stalkear, quando sorri sozinho no meio do nada. E foi isso que aconteceu comigo. Um renascimento discreto, mas profundo. Certa vez encontrei um amigo que tinha presenciado a cena no bar, lá no início de tudo. Ele riu e disse: "Cara, eu juro que nunca imaginei que você ia sair por cima daquela história." Respondi sorrindo: "Nem eu. Mas às vezes a gente precisa cair para aprender a caminhar direito." E foi só isso. Sem rancor, sem pose, sem orgulho. Porque no fim, o mais libertador é não precisar provar nada. A vitória emocional não é sobre mostrar que você superou. É sobre perceber que o passado já não dita seu presente. E que o silêncio, antes incômodo, agora é companhia. Hoje olho para trás com gratidão. Não pelo que ela fez, mas pelo que aquilo me ensinou. A me respeitar, a dizer chega, a escolher a paz mesmo quando a raiva pede palco. Aprendi que nem toda dor precisa de vingança. Às vezes, o simples fato de seguir em frente já é vingança o suficiente. E que algumas pessoas só te ensinam uma coisa, como nunca mais querer ser como elas. A vida seguiu, sem reviravoltas, sem grandes finais, mas cheia de pequenos começos. E cada um deles me lembrava que a verdadeira superação não grita, ela sussurra. Não tá tudo bem? Não deixa pra lá? Não, eu mereço mais. Hoje, se alguém me perguntasse o que eu faria diferente, eu responderia nada, porque cada erro me trouxe até aqui, e aqui é exatamente onde eu devia estar. E no fundo, essa é a vitória que ninguém pode tirar. O direito de olhar para o próprio passado e sentir orgulho. Não por ter vencido alguém, mas por ter vencido a versão de si mesmo que aceitava tão pouco. Engraçado, né? A gente passa tanto tempo tentando entender o porquê das coisas, tentando encontrar sentido no caos, tentando decifrar o que os outros querem da gente. Mas no fim, o que mais liberta é aceitar que nem tudo precisa fazer sentido para valer a pena. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo mais a traição, nem a humilhação, nem o bar lotado com risadinhas mal disfarçadas. Eu vejo o cara que ficou em silêncio quando era mais fácil explodir. Vejo o homem que preferiu se levantar e ir embora, em vez de disputar o último aplauso de um público que já não merecia estar ali. E é estranho dizer, mas eu sou grato, porque foi naquele bar, naquela noite em que me compararam com um fantasma, que eu finalmente descobri o que significa estar vivo de verdade. Não é sobre ser o melhor para alguém, é sobre ser o suficiente para si mesmo. A vida seguiu como sempre segue, mas agora cada passo é meu, sem medo, sem performance, sem plateia. Eu aprendi que amadurecer não é deixar de sentir, é aprender a sentir sem se perder, e que amar de verdade começa quando você olha para dentro e diz: eu também mereço ser tratado com cuidado. Hoje eu entendo que não fui o fracasso da história, foi o aprendizado que ela não soube aproveitar. E quer saber? Tudo bem, porque o tempo cobra, e cobra com juros de silêncio. Enquanto ela tenta entender o que perdeu, eu sigo encontrando tudo o que sempre fui. O amor, quando é de verdade, não te arranca pedaços. Ele te amplia, e quando alguém te faz se sentir pequeno, é o universo te empurrando para longe, para que você volte a caber em si. O mais bonito da cura é que ela não precisa ser vista. Ela acontece nos bastidores, nas madrugadas em que você escolhe dormir em paz, nas manhãs em que o espelho devolve um rosto mais leve. E um dia, sem perceber, você entende. Não foi você que perdeu alguém. Foi alguém que perdeu o privilégio de ter o seu amor. E sabe aquela cena no bar? Aquela frase que ela soltou para me diminuir, achando que ia me quebrar? Hoje ela virou meu lembrete favorito. Cada tentativa de me humilhar foi, sem querer, o empurrão que me tirou da coleira emocional onde eu vivia preso. A ironia é que, no fim, ela me libertou tentando me ferir. E essa é a poesia da vida. Às vezes o golpe vem disfarçado de bênção. Hoje eu não quero vingança. Não quero que ninguém pague. Quero só seguir leve. Escolher o silêncio que me salvou e deixar que o tempo faça o resto. Porque o tempo é o único juiz que não erra e o único que nunca esquece. Então, se você que está ouvindo isso agora já passou por algo parecido, se já foi comparado, diminuído, testado, manipulado, eu quero que você entenda uma coisa: você não era fraco. Você era leal demais para quem só queria poder. E por mais que doa, o seu coração limpo sempre vence, mesmo que demore. E quando essa vitória chega,
Ela não tem fogos nem aplausos. Ela chega num sábado qualquer, quando você percebe que não pensa mais em quem te feriu e que seu café está mais gostoso porque, enfim, é só seu. Aí sim você entende. A vingança mais bonita é viver bem. A resposta mais forte é o silêncio. E a maior prova de amor é aprender a se escolher. E você, hein? Já passou por algo assim? Já teve alguém que tentou te quebrar na frente dos outros e acabou te ensinando a se reconstruir sozinho? Conta aí nos comentários. Quero ler a tua história, porque no fim, é isso que a gente faz aqui. A gente sangra um pouco junto e cicatriza entre linhas. Esse foi mais um episódio do Reddit Entre Linhas. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa lembrar que às vezes perder alguém é a melhor forma de se reencontrar. Até o próximo episódio. E lembra, nem toda ferida precisa de cura. Algumas só precisam de silêncio.